E é quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que quando não existe arrependimento na vida de uma pessoa, o cristianismo nunca inicia na vida dela. Às vezes é uma pessoa até que vem na igreja, mas tudo fruto de uma religiosidade. E passa ano, e entra ano, e começa ano, e sai ano, e não tem mudança de vida. Porque não arrependeu, porque não reconheceu a miséria espiritual, porque não reconheceu a verdadeira situação. Arrependei-vos, arrependei-vos, reconheça a sua situação. O arrependido, ele tem uma transformação de mente. O arrependimento, ele produz características. O livro de Atos vai mostrar essas características. Olha o que diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela se arrepende, ela é selada pelo Espírito, ela é guiada por Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa passa a ser templo do Espírito. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,19: não sabeis vós que sois templo do Espírito? Ela recebe a marca de um filho de Deus, ela recebe a marca do sangue que lava os pecados. A justiça de Cristo encobre a vida dela. Então Pedro, ele começa a dizer: porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele fala: a promessa é para todos quantos o Senhor chamar. Então arrependei-vos. E Pedro começa a aconselhar, ele começa a apresentar frutos de uma pessoa que serve ao Senhor, ele começa a demonstrar frutos de uma pessoa que se arrepende. Então ele diz assim, e desse modo, versículo 40, e aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Tem muito crente que faz parte de uma geração mundana. Tem muito crente que pratica a mesma obra de uma geração podre. Tem muito crente que tem a mesma prática de um povo mundano. Pedro fala: salvai-vos dessa geração, fugir dessa geração. Romanos 12 fala: não aceitar, não se contentar, não se conformar com essa geração, com esse mundo. Pedro vai falar: olha, foge, salvai-vos dessa geração. Uma das características de uma pessoa que se arrepende é que ela foge da aparência do mal, é que ela foge dessa geração perversa, ela abandona as velhas práticas, ela não vai andar no meio desse povo mundano, ela não vai praticar as mesmas coisas, mas ela vai viver para o Senhor Jesus. O cristão, ele erra, isso é fato, nós somos pecadores, mas ele luta para não continuar no meio de uma geração de trevas. Aonde se encaixa: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, para ter um culto onde a nossa vida é um culto ao Senhor. Onde se encaixa? Quando nós somos luz no meio das trevas. E ser luz no meio das trevas é contrariar as trevas, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, arrependei-vos, fugir da aparência dessa geração mundana. E ele continua: desse modo, os que acolheram a palavra de Deus foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Então olha as características que essas pessoas passam a ter. Versículo 42, e perseveravam no ensino dos apóstolos. Eram pessoas bíblicas, eram pessoas que abriram mão da sua opinião,
eram pessoas que passaram a viver de acordo com a doutrina dos apóstolos. Naqueles dias não tinha o Novo Testamento escrito ainda, então as Escrituras eram o Antigo Testamento e a carta que eram enviadas nas igrejas pelos apóstolos. E a Bíblia diz que eles perseveravam nesse ensino, eles eram fiéis ao ensino, eles buscavam viver o ensino da palavra. Eles não faziam, não colhia isso ou colhia aquilo. Não, isso está bom, isso me agrada, vou fazer isso. Não, isso não me agrada, isso aqui eu não quero fazer. Não havia uma seleção da palavra. Uma das características, um dos frutos do arrependimento é que não há seleção da palavra de Deus. O cristão verdadeiro, ele busca viver integralmente a palavra de Deus. Ele pode não conseguir pela sua limitação, mas ele busca incessantemente. A prioridade dele é estar de acordo com a palavra. Ele tem a Bíblia como regra de fé. Ele tem a Bíblia como algo mais poderoso do que a opinião medíocre dele. Ele olha as Escrituras, ele quer viver as Escrituras, ele sabe que é importante perseverar na doutrina dos apóstolos, ele sabe que é importante perseverar no ensino da palavra. Não existia dúvidas no coração desses novos convertidos, havia um fruto de arrependimento na vida deles, que eles sabiam que as Escrituras eram verdade, que a história de Cristo morrer na cruz era verdade. Por isso eles precisavam viver integralmente para a glória do Senhor Jesus. Continua dizendo, olhe aqui, versículo 42, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não abandonava a igreja, eles eram firmes na comunhão, no partir do pão e na comunhão e nas orações. É por isso que quando uma pessoa falta na ceia, eu não gosto de dar ceia para as pessoas quando as pessoas faltam por qualquer motivo, porque ceia é comunhão, é partir do pão, fazemos como igreja de Cristo. Então a gente prioriza ministrar ceia para quem está doente quando não vem. Para quem falta por qualquer momento, por qualquer coisa, eu não gosto de ministrar ceia, porque perde o momento da comunhão. E não só no partir do pão, nas orações, eles oravam juntos, eles eram firmes juntos, eles tinham tempos juntos de oração, eles eram firmes no congregar, eles amavam a obra, eles amavam a palavra, eles eram pessoas tementes ao Senhor, eles desejavam, queriam, almejavam estar na presença do Senhor Jesus. Uma pessoa que se arrepende, ela deseja estar na presença de Deus. Agora, que arrependimento é esse? Que a pessoa não almeja a presença. Que arrependimento é esse? Que a pessoa não quer a presença de Deus. Que arrependimento é esse? Que a pessoa não quer aprender da palavra. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso não é arrependimento, isso é convencimento, mas não o convencimento do espírito, o convencimento da conveniência, da religiosidade, do externo, porque o fruto do arrependimento, ele produz essas características. A Bíblia está mostrando a conversão dos primeiros cristãos. Essas eram as características daqueles que convertiam: perseverar na doutrina, no ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um, versículo 43, havia temor. Quando há arrependimento, há temor de Deus. Sem arrependimento, sem temor. Com arrependimento, há temor. Ele teme e treme na presença do Senhor. Ele não vai querer viver uma vida de pecado. Ele teme aquele que vai colher um dia. Ele teme aquele que vai separar o joio do trigo. Hoje, irmãos,
Nós somos uma igreja aqui, nós somos uma igreja, não somos uma igreja grande, nós convivemos, mas existem muitas outras igrejas, inclusive maior que a nossa, e que lá no meio tem bodes, que no meio tem pessoas que não vivem a palavra, e às vezes o pastor prega todo domingo e as pessoas não querem. Nós não vamos tirar essas pessoas do nosso meio, a não ser que o pecado seja manifestado publicamente, mas vai ter um dia que vai ser colhido o trigo e o joio vai ser lançado no fogo. E continua dizendo: pessoas tementes a Deus. Ele diz: e muitos sinais eram feitos, extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Aí eles falam: e todos que criam no Cristo, todos que se arrependiam, tinham uma característica: estavam unidos. Uma característica de uma igreja saudável: a união entre os seus membros, há relacionamento entre os irmãos, há uma unidade, não importa o tamanho, há uma unidade na igreja, há uma unidade de relacionamento. A igreja cresce, mas os relacionamentos crescem também. Uma pessoa que se arrependeu, ela tem relacionamento com as demais pessoas, ela se preocupa com o irmão que senta ao lado, ela se preocupa com aquele que falta, ela se preocupa com aquele que chega hoje, porque há um fruto, há uma característica, o amor está presente. Vocês já olharam para uma pessoa que sofre um derrame? Quem conhece alguém que sofre um derrame aqui? O corpo fica prejudicado, a pessoa tem dificuldade de andar, ou tem dificuldade de falar, ou tem dificuldade de se mover. Quando há frutos de arrependimento, nós nos preocupamos uns com os outros, porque se um de nós não está bem, nos afeta. Por isso que a Bíblia diz: chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Como que nós vamos chorar se nós não temos relacionamento? Como nós vamos nos alegrar se a gente vem na igreja e sai correndo, não nos relacionamos? Irmãos, precisa haver comunhão entre nós. Nós precisamos ir um nas casas dos outros, precisamos aprofundar o nosso relacionamento, não podemos deixar essa geração consumir o nosso tempo, precisamos viver em unidade como igreja. Tudo era comum entre eles. E aqui vai mais longe, olha o versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Havia socorro entre os irmãos, eles socorriam os necessitados, socorriam os mais pobres. Mas hoje não é assim. Não, quem tem, mais quer, e não quer dividir. Versículo 46: e perseverando de comum acordo. Aí ele vai pegar mais forte aqui. Você que fala para mim: pelo pastor eu tenho que ir na igreja todo dia. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui: e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo. Tinha esse negócio não, estava ali orando e buscando o Senhor, perseverando todos os dias. Não é só no templo não. E partindo o pão de casa em casa, se reuniam-se nas casas para buscar o Senhor como irmãos, como amigos, juntos. Isso é característica de uma pessoa que produziu frutos. Agora o pastor colocou reunião de oração na sexta, tem que vir na sexta, tem que vir na quarta, tem que vir todo dia, pensa que eu não preciso trabalhar. Tem trabalho que tem custado famílias, tem trabalho que tem custado criação de filhos, tem trabalho que tem custado a salvação das pessoas. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não estou dizendo que você tem que vir aqui todo dia, estou dizendo que eles perseveravam todos os dias no tempo. Agora, se o teu culto, olha para mim, igreja, olha para mim, se o teu culto é apenas o domingo aqui, se você não lê a Bíblia na sua casa, se você não ora, se resume apenas
1h30, 2 horas que você fica aqui dentro. No domingo, cuidado, está faltando característica na tua vida. Não sou eu que estou dizendo. Você pode não gostar do que eu estou falando, mas é a palavra de Deus que está falando. Está revelando as características das primeiras conversões. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Versículo 47. Uma última característica que eu queria deixar hoje para vocês. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Uma pessoa que se arrepende, ele louva o Senhor todos os dias, em todo instante. Ele ama o seu Deus. Ele quer estar presente. Ele quer estar presente na presença do Senhor. Não é algo demagogo, mas é algo verdadeiro. É algo genuíno do coração. Ele quer o Senhor, ele almeja o Senhor, ele deseja a presença do Senhor. Há nele um queimar no coração. Eu quero que você se lembre quando você se converteu. Cada um de vocês aqui. Eu quero me lembrar do momento que nós nos convertemos. Não tinha dificuldade para nós. A gente queria estar presente na presença do Senhor. Não tinha tempo ruim para orar. Podia estar chovendo, não podia. Podia ser o que for, nós nos dedicávamos na obra. Mas muitos em algum momento da vida abandonou esse amor, essa devoção, essa dedicação. Mas ainda há tempo de você mudar, meu irmão, minha irmã, você que está aqui. Você pode voltar a priorizar a presença do Senhor. Você pode buscar no Senhor essas características de um arrependimento genuíno, uma mudança de mente que acontece na vida daquele que é transformado. E pode viver para a glória do Senhor.